Olá, olá, estamos aqui com mais um programa, mais um quadro, mais uma entrevista do Isola Mas Não Pira. E hoje recebo ele, o grande dermatologista Otávio Macedo. Já vou apresentar o Otávio Macedo para quem não conhece, para quem conhece ele já dispensa, né, as apresentações. E hoje aqui nós vamos conversar sobre dermatologia, psicologia, psicanálise. Vamos falar sobre o que tem entre a alma e a pele. E já deixo aqui para vocês essa pergunta, para vocês que estão chegando aqui no canal Conversa Psi, para vocês responderem. Pensem, o que teria entre a alma e a pele? Para a gente poder conversar aqui hoje, já deixa aqui nos comentários. Diz também se tá bom meu som, tá? A gente teve um pequeno atraso aqui, agora são 21h37, porque eu estava arrumando umas configurações aqui para essa live de hoje. Temos um cenário diferente aqui, ó. Vocês estão vendo aqui atrás, ó? Deixa eu ver como que eu faço aqui, assim. Estão vendo? Ó, tem um quadro, um cenário de consultório aqui, para a gente fazer as lives a partir de hoje. Digam também se vocês gostaram assim de um jeito diferente, tá? Para quem está chegando hoje aqui no canal Conversa Psi, quem está vendo esse vídeo depois, né, e não no dia aqui da live, deixa os comentários também, tá? Hoje, quem estiver comentando, sempre depois de uns 40, 50 minutos mais ou menos, que a gente vai fazer um bate-bola aqui, eu e o Dr. Otávio vamos falar bastante sobre esse tema. Depois a gente vai pegar os comentários, as dúvidas e vai conversar diretamente com vocês que estão aqui assistindo a live. Se você está assistindo depois da live, até para incentivar vocês a comentarem também depois da live, aqui no canal Conversa Psi, quem mais comenta no mês leva uma caneca, ó. Tem uma caneca aqui, essa daqui, ó, da caneca da Conversa Psi. Essa daqui, ela tem um lema do canal Conversa Psi, que é pelo cuidado de si como prática de liberdade. E aí quem mais comenta no canal, a cada mês leva uma caneca. E esse mês de dezembro é o último mês que a gente vai estar dando caneca, tá bom? Então, janeiro já não vai mais ter. Não sei como que vai ser ainda o ano que vem, mas o nosso combinado era até esse mês de dezembro. Também quero dar um informe para vocês, uma informação de que... deixa eu ver aqui, o som tá... o som tá bom, bacana, obrigado, gente. Um informe que eu vou dar para vocês, informação, é de que na semana que vem a gente vai fazer uma live para falar sobre o que está rolando do ponto de vista, né, do Plano Nacional para a Saúde Mental. Nós temos aí um processo que está acontecendo, que eles deixaram justamente agora para o final do ano, para passar de um modo que fosse justamente quando a gente está discutindo coisas do Natal, né? Eu ia fazer uma live para falar de Natal, talvez eu faça depois ainda também, justamente para pegar esse momento e passar coisas que são muito ruins, né? Isso que está acontecendo no âmbito federal. Então eu vou, ainda não fechei a pessoa que vai vir aqui na semana que vem, mas vou trazer uma pessoa que está dentro das questões políticas, né? da esfera política ali, da saúde mental, para a gente discutir isso. Mas está havendo um desmonte sistemático da saúde mental e a gente precisa trazer isso aqui no canal Conversa Psi, mesmo porque, né, como está aqui o lema do canal, ó, pelo cuidado de si como prática de liberdade. E nós vamos sempre estar contra qualquer outra prática de cuidado à saúde mental que não seja em liberdade, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou agora apresentar aqui o Otávio Macedo. Como disse, né, ele dispensa apresentações para quem já o conhece, mas para quem ainda não o conhece, né, ele é dermatologista especializado em cosmiatria, dermatologia estética. Ele é membro das academias americana e europeia de dermatologia
e também da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ele é autor de 8 livros, desde acne até cirurgia a laser. Aqui na descrição do vídeo também tem o Instagram dele, né, para vocês seguirem, se vocês ainda não o seguem, e eu vou chamá-lo agora. Dr. Otávio Macedo, boa noite. Olá, boa noite, Ronaldo, como vai? Obrigado pelo convite. Obrigado você por ter aceitado esse bate-papo, que eu acho que vai ser muito bacana aqui hoje entre a gente. Valeu mesmo. Com certeza, obrigado pelas palavras e vamos falar sobre pele, emoção, autoestima, alma, tudo conectado. Bacana. Para a gente começar, Otávio, vamos falar então de dezembro, né? Estamos no dezembro laranja, é isso? Sim, exatamente. Assim como teve outubro rosa, novembro azul, nós temos o dezembro laranja, que é o mês da prevenção do câncer de pele. Não sei se vocês sabem, o câncer de pele é o de maior incidência dentre todos os tipos de câncer. E aí é aquele sempre nosso alerta, né? Alguma lesão que sangra, que não cicatriza direitinho, é uma lesão suspeita. Então, olhar no dermatologista para qualquer lesão de pele, seja uma pinta, seja uma feridinha, merece esse olhar, porque é uma forma de prevenção. E nós temos 3 tipos de câncer. Tem aqueles que são mais dependentes da exposição solar contínua, aquele sol que a gente toma errado até 20 anos de idade, todo mundo toma, queima, não usa filtro. E aí são 2 tipos de câncer, o baso e o espinocelulares, que se tratados direitinho, a tempo, retirou a lesão, 100% de cura. E aí tem o melanoma, que são aqueles cânceres mais graves, que podem levar a metástase e até a morte, metástase do cérebro, etc. E é sempre a partir de uma pinta escura. E aí uma grande dica é você seguir 5 letrinhas, né? Então você tem uma lesão, uma pinta, você vai ver o A de assimetria. Se essa pinta não é redondinha, ela é suspeita. O B de bordos, os bordos também irregulares. O C de cor, então se tem muitas cores, é uma suspeita. O D, diâmetro, acima de 6 milímetros. E o E, evolução, quanto tempo essa lesão está levando. E a maior prevenção é a proteção solar. Assim, resumidamente, nós podemos sim fazer a prevenção do câncer de pele, desde os pais já ensinando essas crianças, adolescentes a usar protetor solar sempre, diariamente, no mínimo proteção 30. E como que é o uso do protetor, Dr. Otávio? Porque assim, muitas pessoas acham que passou o protetor, vai para a praia, passou uma vez e aí já não precisa mais. É isso mesmo? Como que é? Veja bem, no dia a dia, se você passar o teu protetor solar de manhã, por exemplo, após a barba das mulheres, como se fosse seu hidratante, e você tiver uma atividade no escritório, não vai suar, não vai nadar, eu acredito que isso seja o suficiente. As mulheres, inclusive, fazendo uma maquiagem em cima. Ou os protetores coloridos. Nós adoramos os protetores coloridos porque o pigmento da cor funciona como uma barreira física, como se você pintasse mesmo a pele. Então, isso é uma barreira física e química. É importante verificar no frasco se ele é anti-UVA e UVB, então é contra as radiações ultravioletas, mas hoje em dia nós sabemos que também o calor pode agredir, então tem que estar contra infravermelho, e a luz visível, que também é mais recente esses últimos anos. Então as pessoas falam, eu estou em casa, pandemia, passei 10 meses em casa, não preciso usar filtro solar. Isso não é verdade. A radiação dos tablets, né, dos computadores, dos celulares, elas são nocivas à nossa pele e também aos olhos. Existe cada vez mais problemas oftalmológicos pela luz azul. E tem até uma substância que é a luteína, que nós tomamos, que é uma forma de proteção. Então, esse é um alerta que muita gente não sabe. Outra coisa, o dia de mormaço. Hoje não tem sol. Gente, é filtro solar todos os dias, 365 dias do ano. Primeiro, prevenção do câncer de pele. E segundo, a prevenção do envelhecimento. Envelhecimento de fotodano. Nós temos um X de horas até 20 anos de idade. Então, se você ficou negativo, tomou sol errado até 20 anos de idade, você começa a ter uma alteração de DNA, que a partir dos 35 surgem lesões pré-câncer de pele, que normalmente são umas lesõezinhas vermelhas com umas casquinhas, principalmente em pessoas de pele clara e de olhos claros.
Então, filtro solar todos os dias, não interessa se está sol, chuva, mormaço ou dentro de casa. Então, o que tem que ser verificado é proteção UVA, UVB e infra. Infravermelho e luz visível. E luz visível. Luz visível. Tem que estar escrito lá no protetor. E hoje em dia a indústria farmacêutica ela evoluiu muito. Eu costumo dizer, vai escolher o filtro solar de acordo com a sua pele. Se tem a pele mais oleosa, existem alguns que são matificantes. Então tem aquele toque seco, dry touch. Pele mais normal, vai estar escrito. E pele mais seca, existem alguns filtros solares com antioxidantes. Que também é muito importante a vitamina C, E, o ácido ferúrico estarem incorporados nesse protetor, que a ação antioxidante ela aumenta a proteção solar. E, obviamente, também via oral, esses antioxidantes são extremamente úteis na proteção solar. Então, filtros solares não tem desculpa. Qualquer farmácia tem todas as marcas. Pode ir lá experimentar. Hoje você tem aquele tester, ver se é adequado à sua pele e também a cor. É interessante, existem várias tonalidades. Então, não tem desculpa. O filtro solar fica bonito, a pele fica como se fosse um make e dá um ar mais saudável. E o protetor, então, o filtro solar, né? Ele é o principal e talvez, como você está trazendo aqui, o grande, né, cuidado que se pode ter com a pele. É isso? Com certeza, como prevenção solar. Então, se você tem um skincare, né, o básico, né, vamos cuidar dessa pele. Um produto de limpeza adequado à sua pele, seria a oleosa espuma, sabonete líquido ou mousses, que também são muito interessantes. Então tem que lavar 2 vezes ao dia. É muito comum as pessoas falarem, mas eu dormi a noite inteira, preciso lavar o rosto pela manhã? Sim, você passou 8, 9 horas dormindo, as suas glândulas sebáceas produziram sebo. E se isso não é retirado, você pode formar o cravo e aí vai desencadear até uma acne. Então lavar 2 vezes ao dia. Lavou, proteção solar. É o binômio mais fácil. Se for incorporar alguma coisa, querer sofisticar um pouquinho, uma vitamina C de manhã antes do filtro. É excelente. Também nós temos várias linhas de vitamina C tópica, filtro solar. E à noite, um hidratante. Se tiver junto ao dermatologista, um acidinho, um ácido, que na verdade, na minha opinião, o melhor anti-rugas é o filtro solar. E o segundo é usar um ácido para fazer uma renovação celular. Se não está com dermatologista, você tem produtos à base do retinol, não retinóico. Retinóico é remédio só com receita, mas o retinol é um derivado da vitamina A que tem uma capacidade de renovação celular. Então isso é o basicão, básico do básico, não tem desculpa. Eu falo, escova o dente, lava e passa filtro solar, é automático. Isso tem que entrar no automático. E no caso da alimentação, dizem que os alimentos de cor laranja ajudam muito na pele, é verdade? Sim, eles têm o beta-caroteno, não é? Mas, na verdade, assim, eu acho que a alimentação saudável é aquela que é mais colorida possível, né? Então, os verdes são fontes de ferro, de ácido fólico, vitamina B12, as proteínas, o carboidrato, tudo isso vai refletir na saúde da sua pele. E água. Hidratação, no mínimo 2 litros de água, isso é importante, isso não é balela, realmente vai atuar na sua saúde como um todo e também na hidratação da pele. E os alimentos, hoje em dia a gente não pode esquecer da vitamina D, a gente está falando de radiação solar e a vitamina D ela é sintetizada na pele pelo estímulo da radiação ultravioleta. Mas não precisa tomar sol do meio-dia alegando que vai fazer vitamina C. Isso também é um consenso, porque as pessoas falam, vou tomar sol porque eu preciso da vitamina D. A vitamina D está muito em moda, não só em moda, é sério o problema da vitamina D. Ela é considerada um hormônio. E quantos níveis de vitamina D não estiverem no básico, você corre alguns riscos de saúde, porque a vitamina D ela é altamente ligada à nossa imunidade. Ela tem uma função protetora do fotoenvelhecimento, protetor de algumas doenças degenerativas cerebrais e até Alzheimer. Então, fontes de vitamina D no alimento são os peixes, né, de águas profundas. Nós não temos os peixes, né, a água do Pacífico, do Chile, enfim, mas você pode procurar, se o nível de vitamina D no seu sangue não estiver ok, suplementar, tomar vitamina D via oral com orientação de um médico. É muito importante. E no caso do sol, a recomendação é quanto de tempo de sol?
Como que Se é? você tomar 15 minutos de sol 3 vezes por semana, assim, do joelho para baixo, no pé, ou você está em situações andando, caminhando, você precisa da atuação direta na pele, porque o ultravioleta ele vai causar queimadura, a queimadura é um dos precursores do aparecimento do câncer de pele. Então, o ultravioleta indireto, ou se você tomar nos pés ou nas mãos, é o suficiente 3 vezes por semana, 15 minutos. Então, você não pode correr o risco de tomar Não sol ao preci- meio-dia, que tem UVB, e ter câncer. Tá, então se você tem uma parte do corpo exposta, como esse tamanho que você está dizendo, durante 15 minutos, já é o Sim, suficiente. já é o Três. suficiente, né? Tranquilamente. Então não tem assim, desculpa, eu vou para a praia, vou tomar sol sem filtro, porque eu preciso de vitamina D. É muito comum, eu escuto isso todos os dias na clínica, muito comum. As pessoas meio que se boicotam. E existe essa controvérsia, porque sai muita informação que não é tão adequada. Então, isso é um consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Academia Americana de Dermatologia. Não tem o que discutir. É dessa forma. E é útil, é realmente necessário. Tá. E aí nessas partes do corpo, elas têm que estar sem o protetor, para ter... Não pode ter proteção Precisa... solar. Pode Pode ter estar. proteção. Não precisa ser a pele totalmente limpa, não. Isso também é outra controvérsia. Não tem nenhum problema. O filtro solar é fundamental. Agora, o sol também, né? Se a gente vai falar de psicologia, ele é antidepressivo. Ele tem um aspecto de vida. Eu lembro que essa pandemia eu tomei sol. Tomei sol porque tiveram dias lindos, né? Abril, maio, e ele aumenta a sua liberação de endorfina. Ele é um antidepressivo fisiológico. O que você acha disso? Sim, com certeza, né? O sol, a gente tem pesquisas falando, né, do quanto que a exposição ao sol deixa as pessoas se sentindo mais dispostas e mais felizes, não é mesmo? Uhum, Então, uhum. índices de depressão são muito maiores nas partes do globo onde tem Sim. menos sol, né? É. Escandinávia tem um alto índice de depressão e suicídios, porque no inverno, 3, 4 horas, você já não tem mais luz, né? É uma grande parte, tipo 6 meses do ano de frio. Eu acho que tem muito a ver mesmo. A gente tem que tomar cuidado e usufruir do nosso país, né, tropical. Sim, e isso até clinicamente é comprovado, a experiência clínica mostra, né? Então, as pessoas que têm um movimento de sempre estar pensando sobre si, olhando sobre si, né? Se elas ficam muito tempo sem esse contato, né, com o sol, com o exercício também, né, porque o Uhum. exercício ele é importantíssimo, né, para a regulação da homeostase, né, do corpo, né. Eu costumo dizer que nós somos antes de tudo animais, né, e fomos projetados, né, o nosso corpo foi projetado para a gente se mexer, né, Com porque certeza. se a gente Mobilidade. não foi projetado para a gente ficar na frente de um computador o dia inteiro, né? E isso dessas últimas décadas não tem nada a ver. Até computador e telefone acaba dando até algumas patologias. Tem algo muito recente que se chama Tech Next, que é o ato de você estar com o seu celular e você fazer esse ângulo, o que acaba acarretando um peso que chega a 27 quilos da sua cervical. Isso é seríssimo, porque o nosso ângulo correto é 90 graus. O ato Deixa eu de até você arrumar aqui, passar doutora esse Otávio, que eu tô todo torto já aqui, ó. postura, ergonometria. Eu fiz uma live nessa pandemia sobre ergonometria, aprendemos muito. E aí, esse pescoço aqui, ele acaba dando uma papada, que aí já é um problema estético, né? Flacidez, papada, mas aí a gente resolve, tem tratamentos para isso. E quando você fala de exercício, uma coisa que também é muito importante é lembrar de músculos. Hoje em dia, ter músculos é o que vai nos levar a ter uma longevidade saudável. Vai chegar aos 90, 100 anos quem tiver músculo. Quando eu digo músculo, você pode estimular o crescimento de músculo. A perda de músculo chama-se sarcopenia. Isso é recente em medicina, a partir dos anos 80. Primeiro foi a osteoporose, a osteopenia, depois a sarcopenia.
Por quê? Músculo é o que dá a nossa estrutura fisiológica, ergonômica, que vai te deixar com equilíbrio. E está comprovado que quando você faz exercícios de musculação funcional, que você agride o músculo, existem algumas proteínas chamadas miocinas, que acabam entrando em todo o metabolismo de várias glândulas, inclusive para o cérebro. Então, a homeostasia, esse equilíbrio com o trabalho muscular é algo recente e nós conseguimos produzir músculos novos, mas tem que agredir. Então, tem que ser uma musculação, pezinho, porque é aí que você vai conseguir o crescimento, a hiperplasia desse músculo. E tem tecnologia recente, que são os campos eletromagnéticos. É uma máquina que você coloca em meia hora, produz 20 mil contrações de músculos, de muscular. Então, é algo excepcional que chegou esse ano na medicina. Para mim, é algo de um divisor de águas. Os campos eletromagnéticos, como estímulo de músculo, é algo que vai nos levar a ter uma longevidade saudável. Graças a Deus. E isso funcionaria então como o próprio exercício de uma academia, de um Sim, exercício sim. desse tipo? Sim, ele complementa quem já faz, mas muitas pessoas não podem ir, ou têm alguma dificuldade, ou não querem. É uma fórmula de você até se incentivar. O protocolo são 10 sessões, 2 vezes por semana. Você fica meia hora. E nós escolhemos a área que vai ser trabalhada. Normalmente o abdômen é o primeiro, porque se você tem uma musculatura abdominal forte, você não vai ter dor nas costas. E quem já tem uma musculatura, você acaba até definindo um pouco mais, você acaba tendo visivelmente fibras musculares. Tem estudos com ressonância magnética mostrando o espessamento de 20% desse músculo. E pelo metabolismo desse músculo ser tão incentivado, ele acaba perdendo um pouco de gordura. Então, os estudos acabam mostrando, além de você fortalecer o músculo, você também acaba perdendo por volta de 20% dessa gordura. Os outros locais que são usados, os bíceps, tríceps, quadríceps e glúteos. Então, mulheres estão fazendo muito, obviamente, para fortalecer o músculo dos glúteos, tem o famoso bumbum na nuca, né? Então, para verão, é a máquina que mais funciona na clínica o dia inteiro, ininterrupto. Eu falo, eu quero trazer essa máquina para casa, porque eu também quero fazer e não tem horário para mim. Então, assim, essa parte muscular é algo muito importante, não é só estético. Quando a gente escuta, uma senhorinha tropeçou no tapete e quebrou o fêmur. Na verdade, é o músculo dela que está mais fraco. Então, as pessoas idosas têm essa musculatura que vai enfraquecendo e normalmente elas não fazem exercícios. Elas fazem no máximo uma caminhada, uma bicicleta ou uma esteira. E isso não faz músculo. Para fazer músculo, você tem que ter a agressão da musculatura, seja com peso, funcional, musculação, e essas tecnologias à base dos campos eletromagnéticos. Muito bacana. E esse processo todo vocês fazem na sua clínica Sim, também? sim, sim, nós temos. Foi assim, a grande tecnologia que chegou esse ano. Para mim é algo realmente. E veio num momento também que as pessoas não estão indo, não foram muito à academia, ficam com medo. Então, dentro da clínica, com todas as nossas proteções, os protocolos de proteção que nós fazemos, colocamos jaleco, tudo, né? As pessoas estão se sentindo muito seguras de irem à clínica, fazer meia hora de alguma área como forma até preventiva e estímulo de você voltar a ter atividades quando a vacina chegar. Tem um caso muito interessante de uma paciente que tinha um problema ortopédico e ela tinha uma perna um pouco mais fraca, até um pouco diminuída de volume. Ela fez só nessa perna problemática. Depois de um mês, o próprio ortopedista ficou fascinado, porque é uma tecnologia que nem todas as especialidades estão familiarizadas. A gente está começando a divulgar, começou por esse processo mais cosmiático, estético, que é a minha área, mas a parte fisiológica é impressionante. Tem um dado interessante que mostrou, por exemplo, se você tem uma pessoa que ficou acamada no hospital durante 15 dias, ela perde 2% de músculo ao dia. Então, você perde 30% numa internação de 15 dias. Por isso que o hospitalizado ele debilita muito, ele sai com dificuldade até de deambulação, de caminhada. É comum agora, em casos de internação de Covid, muito tempo,
várias sequelas pelo vírus, obviamente, mas também por essa parte da falta de trabalho muscular. É bem interessante. Eu estou aqui controlando o meu microfone para não, estou controlando o microfone para não dar o retorno aqui. Eu estava falando até aqui, né, com você, doutor Otávio, que a gente poderia realmente ir trazendo esses termos mesmo para o pessoal ir entendendo como que vai se conectando as coisas, e acho que esse é mesmo o caminho. Só ainda para a gente finalizar essa parte, né, que a gente começou do dezembro laranja, no caso, quando a pessoa ela percebeu essas alterações, ela tem que correr para um dermatologista. Esse é o caminho. Sim, a ideia é essa, assim, toda feridinha que aparecer no seu corpo, normalmente você passa uma pomadinha ou outra, um cicatrizante, se ela não sumiu em 7, 10 dias, não é normal, né? Porque se é uma picada de inseto, se é um machucado, isso vai resolver, vai cicatrizar. Então, ficar em alerta, algumas lesões que foram traumatizadas, às vezes na área da sua cinta ou no sapato, as mulheres debaixo do elástico do sutiã, então são áreas de trauma. Então, fica de olho, vai procurar um dermatologista. O dermatologista é o médico especializado para tratar do órgão maior do nosso organismo, que é a pele, 70%, do cabelo e das unhas. Então, este olhar, às vezes é um diagnóstico, a tal da olhadinha, às vezes está numa festa, a pessoa fala, dá uma olhadinha nessa pinta, né? Essa olhadinha é uma consulta médica, porque o exame dermatológico, nós examinamos o paciente nu, a gente vai ver lesões do corpo todo, às vezes tem lesões de palma de mão, na região genital, e que podem ser início ou indício de uma possibilidade de câncer de pele, né? As pessoas mais claras, fototipos 1 e 2, pele clara, olho claro, elas têm uma genética maior ao câncer de pele de fotodano. E quando elas começam a ter essas lesões precursoras ou próprio ter um câncer, nós fazemos um exame que é um mapeamento digital das pintas. Então, é fotografar o corpo todo, os homens só de cueca, as mulheres com roupa íntima, e essa fotografia ela vai aumentar cada lesão, cada pinta. Você vai ter a possibilidade de ver aquele ABCDE, alterações histopatológicas, porque aquilo tem um aumento muito grande, e aí quem tem tendência ou já teve, tem que fazer anualmente, como a mamografia a partir dos 40 anos, o toque e a ultrassonografia para prevenção do câncer de próstata. Então, existem algumas rotinas. A visita ao dermatologista, ela precisa acontecer pelo menos uma vez ao ano, né? Normalmente. E as pessoas que têm mais problemas, obviamente, a cada 6 meses. Existe uma rotina, quer dizer, a pele precisa ser examinada. E aí, no caso identificando uma lesão que se desenvolveu como um câncer ali, entra outros profissionais, por exemplo, um cirurgião plástico, que tipo de tratamentos, quais são as possibilidades de tratamento? Verdade, Entra o oncologista, como que é? Tá. Então, uma lesão diagnosticada pelo dermatologista, nós mesmos, já na dúvida, fazemos uma biópsia. E essa biópsia, em alguns dias, vai comprovar a profundidade ou não dessa lesão, e às vezes, na própria biópsia, nós já retiramos essa pinta. Quando existe um diagnóstico mais importante, tipo um melanoma, e o cirurgião dermatológico, nós dermatologistas fazemos uma especialização em cirurgia dermatológica. Nós retiramos pequenas lesões, sutura, tranquilo. Quando o melanoma foi diagnosticado, e aí dependendo do grau de profundidade dele, aí sim, nesse caso, nós encaminhamos para um oncologista para fazer o acompanhamento junto ao dermato. O câncer mais perigoso, realmente o mais letal, é o melanoma, que é a partir de uma pinta preta. Então, essas são as maiores preocupações. Os outros 2 tipos de câncer, que é o baso e o espinocelular, normalmente são lesões delimitadas ou que sangram ou pequenas pérolas. Isso o dermato vai diagnosticar, retirar, suturou e acabou. 100% de cura. O melanoma também, se ele é pego nos níveis iniciais, retirou cirurgicamente, acabou. Se são graus mais adiantados,
Então, aí você precisa abrir, fazer uma margem cirúrgica maior, às vezes fazer esvaziamento de gânglios e, às vezes, químio e imunoterapia. Então, realmente é um conjunto. Mas o olhar do dermatologista precoce vai resolver. Vai resolver. Bacana, bacana. Doutor Otávio, vamos então encarar a nossa pergunta Vamos básica? lá, psicossomática. Deixa eu ver aqui se o pessoal resolveu fazer uma aposta aqui. Não fizeram, doutor Otávio. Então vai ficar com a gente, né? Vamos lá, né? Então, o que tem entre a pele e a alma, doutor Otávio? Vamos. Pois é, né? Eu acho que tem aí pelo caminho da autoestima. Eu acho que a autoestima, se você desenvolve uma autoestima, você começa a se cuidar, você vai conectando com a sua alma, com o seu interior, e isso acaba refletindo na pele. Né? Pessoas que têm uma autoestima melhor, elas vão ter, consequentemente, uma pele melhor, uma saúde melhor, e ela vai estar se cuidando. Eu acho que, num primeiro momento, para ela mesmo, né? Essa reflexão, você olhar no espelho e ficar bem, eu acho que isso é muito interessante, e, obviamente, para o outro, né? Seu companheiro, companheira, que é muito importante. E você tendo uma autoestima boa e alta, a sua saúde vai ser melhor. Você vai se cuidar melhor, você vai se alimentar melhor, vai evitar junk, né? Pesados, vai ter possibilidades de prevenção de doenças sistêmicas e doenças mentais, né? Você vai fazer mais exercício, libera mais endorfina, você vai ser uma pessoa mais disposta, né, de melhor de sociabilização, que acaba repercutindo, e aí vai, a alma fica boa, iluminada. E eu acho que é por aí, né, mesmo, né, doutor O que você Otávio? acha? Porque, ó, para vocês verem que a gente não combinou as respostas aqui antes, né, doutor Otávio? A gente veio aqui para surpresa, emoção. Eu fico pensando que o que tem entre a pele e a alma é justamente aquilo que é interno e aquilo que é antes do espírito, né? A alma como o espírito, né? Então, toda essa parte mesmo, como você foi falando, né? De dentro, né? O que está dentro, né? Do corpo, né? A pele é a parte que faz a conexão com o mundo externo, né? E a alma seria essa coisa que faz a conexão com o que transcende o que é a gente. Então, tudo que está dentro, né? São os hormônios, os neurotransmissores, todas essas coisas que inclusive produzem a nossa pele, né, por um lado, e do outro lado todos os sentidos, né? Eu acho que você falou um pouquinho disso, né, na sua resposta, mas eu estou trazendo de um outro jeito aqui. Todas essas coisas que produzem os sentidos, né, o que move a nossa vida, que a gente chama de psique, né, que não é exatamente a alma, mas é justamente esse entre o corpo e o que a gente poderia chamar de alma, né? Os processos psíquicos, os processos que não é mais o neurônio, né? Não é mais a corrente neural, mas é uma outra coisa que se dá justamente nesse fazer do corpo, né? Que implica essa junção de um fazer do corpo e um fazer da mente, né? Um fazer da alma ali. E que elas acontecem juntos, né? Aqui no canal Conversa Psi a gente tem alguns vídeos, né, falando de psicossomática, e eu sempre trago por essa vertente, né? Nós não somos um corpo que funciona sozinho, que sai andando sozinho, e também não somos um espírito que vai ser um corpo, né? Tá tudo conectado. Pois é, porque para ter uma emoção eu preciso de um corpo, né? Eu preciso de uma resposta elétrica, eu preciso de uma resposta bioquímica que acontece no meu corpo, senão essa emoção não acontece, né? É sempre de corpo e alma que as coisas acontecem, né? Essa separação que foi sendo feita, né, foi muito mais para a gente poder ter como disciplina de conhecimento, poder se aprofundar,
mas ela é uma separação que a gente construiu, né? Ela não é uma separação originária, né? Não. Porque assim, eu acho que é interessante lembrar também que a origem do cérebro e da pele, elas vêm do mesmo embrião, né, do folheto embrionário, que é o ectoderma. Então, essa conexão pele e cérebro, pele e emoção, elas são muito diretas. Por isso, existem várias patologias dermatológicas causadas por essas alterações. Por exemplo, o vitiligo, a psoríase, as quedas de cabelo temporárias, as quedas de cabelo areata, que é aquela famosa pelada, que é uma falha de cabelo tipo uma moeda, que acontecem em situações Eu de acho maior que eu tenho estresse. isso. Ó, acho que cadê? Aconteceu isso na minha barba, doutor Otávio. Deixa eu mostrar aqui. Mas isso agora ou você nunca teve isso? Não sei, tive em algum momento aqui. Eu não tô conseguindo ver nessa câmera. Mas ela é bilateral? É dos dois lados ou só de um Não. lado? Fez um buraco aqui, ó. Aqui, acho que dá pra ver. Deixa eu ver Então aqui. precisa dar Ah, uma tá vendo? olhadinha. Passa na clínica para dar uma olhadinha. Porque se for bilateral, é muito comum em homens que deixam a barba de uma hora para outra não perceberem algumas falhas. Não é todo mundo que tem uma barba cerrada. Se elas são bilaterais, me parece constitucional. Mas se é uma lesão lisa, do tamanho de uma moeda, pequena ou grande, sem os pelos, pode ser o que nós chamamos de alopecia areata, ou a famosa pelada. Pode acontecer no couro cabeludo, na barba, e às vezes você perde os pelos todos, que seria a alopecia universal. E 100% dessas lesões acontecem quando existe uma perda, uma depressão, alguma desilusão. Então, essa conexão é muito importante, ela acaba repercutindo. E por quê? Existe um pico do cortisol, né? Existem pessoas que estão adrenalina pura, e aí acaba repercutindo em alguns pontos fracos dela. Essas patologias todas são. Então, muitas vezes aparecem alguns pacientes com uma dessas patologias, nós fazemos o tratamento clínico, dermatológico, pomada, loção, infiltração, mas 50% é o emocional. Eu indico direto a psicoterapia, porque dessa forma, eu acredito nesse tipo de recuperação, né? Existe uma conexão. Tem uma outra patologia interessante, que é a acne escoriada. Então, a acne, que é a patologia da adolescência, eu adoro, sempre estudei acne, escrevi 2 livros sobre acne. Essa conexão, porque é uma fase do adolescente que ele está entrando em contato com o mundo. E a pele toda cheia de acne é uma conexão dificílima para eles. Então, eles entram em tristeza, em depressão. Fiz um estudo muito interessante há alguns anos, mostrando que esses pacientes com acne, existe a possibilidade de 20% de depressão num grupo de 100. Isso é mundialmente estudado. E desses 20%, 8% têm ideias suicidas. É grave. Quando o grau da acne ele se torna uma forma transformadora, precisa de um tratamento psiquiátrico, às vezes, ou psicoterapêutico. E meninas que cutucam, pessoas que cutucam, vira sendo um transtorno obsessivo-compulsivo, um toque. Então, a conexão é muito importante. Você deve receber pacientes com essas alterações, provavelmente. Sim, sim, sim. E acho que cada uma delas daria para a gente falar bastante aqui, né? Acho Um que capítulo de cada um. um capítulo de cada, porque de fato, né, a correlação entre a pele, né, e a psique, ela é muito alta mesmo, né? No caso do vitiligo, por exemplo, né, que a gente poderia dizer que Autoimune. é autoimune Ela é mesmo. autoimune, sim. É autoimune e tem o componente desencadeante. Eu já tive crianças de 6, 7 anos e que apareceram com vitiligo e aí, assim, perguntei na anamnese, os pais estavam separaram. E aquele, né, momento desencadeou um tipo de patologia. Porque essa estrutura psíquica, não são todos que têm a capacidade de estar enfrentando uma situação como separação dos pais. Às vezes, perda de um ente querido, queda de cabelo, muitas vezes tem alguns picos de possibilidade por estresse. A queda de cabelo, existe a calvície, que é a alopecia androgenética, existe a perda de cabelo normal, que é o eflúvio, que acontece após febre, estresse,
tireoide, algumas situações. Esse tipo de queda temporária vai recuperar. Você faz tratamentos e recupera. Diferente da alopecia e da calvície, que tem um curso genético, mas que também tem tratamento. Só mostrando que o estresse, né, o cortisol, pode levar, às vezes, queda de cabelo de uma hora para outra. E só voltando, você estava falando dessa queda, dessas quedas, de fato, isso já tinha acontecido e tinha acontecido nessa parte da frente aqui. E nitidamente era muito trabalho, dormindo muito pouco, muito mal, de muita tensão mesmo. E mudou, e eu mudei, né, a minha rotina. No meu caso, eu estava em psicoterapia, né, não tinha parado. A questão era a quantidade de trabalho mesmo. E depois de um tempo voltou. Agora de novo, né, eu entrei num ciclo de trabalho muito acentuado. E aí voltou em outro lugar. E eu falei, não, eu tenho que começar a parar de novo, né? Porque senão isso aqui vai aumentar, né? Porque eu vou percebendo que vai aumentando, né? Acho que e acho que essa dimensão do estresse, como você está dizendo, né? Como que ele chega e a gente consegue medir o cortisol no próprio pelo, no próprio cabelo, né, Otávio? Na verdade, você faz a mensuração sanguínea, a coleta pela manhã e a repercussão na pele. Então, esse é o padrão que você vai ver, e aí você vai ter algum tratamento até químico, psiquiátrico, né? Porque existem os neurotransmissores, e aí isso pode ser equilibrado, mas é a mensura pelo sangue. Eu queria retomar uma coisa que você falou aqui, que eu lembrei, o sono. Você falou em sono. O sono é tão importante quanto a vitamina D. Assim, algumas medidas que nós temos hoje em dia, neurologicamente, para a prevenção da degeneração e envelhecimento, é o ácido fólico, a vitamina B12, a vitamina D de dado, sono, que repercute na imunidade. E o sono restaurador, ele não é substituído. Se você perdeu a noite, você não vai compensar. Então, hoje em dia, é importante as pessoas realmente valorizarem, tentar dormir no mesmo horário, tentar dormir no horário um pouco mais cedo, para esse sono ser reparador, para entrar naquele ciclo circadiano biológico, né? Não trocar o dia pela noite. E tem duas categorias, eu descobri recentemente. Eu sou um long sleeper, então eu gosto de dormir muitas horas. Não consigo porque eu trabalho muito, mas se deixar, eu durmo. Fim de semana eu durmo 8, 9, 10 horas. E tem os short sleepers, que são aqueles que 4 horas é o suficiente. Então, acho que cada um precisa encontrar a sua média. E quem tem insônia é alguma coisa que precisa. Tem especialistas hoje, neurologistas especializados em sono. Faz aquele exame com aqueles eletrodos, você dorme, hoje em dia pode fazer em casa, e aí vai mensurar se tem apneia do sono, se esse sono chega no REM, que é o mais profundo. Então, a qualidade do sono vai repercutir totalmente na nossa saúde e ao nosso psiquismo. Uma pessoa que não dorme, ela fica mais irritada, né? O humor modifica. E aí está tudo junto. O humor, irritabilidade, a alma, a pele, a autoestima, né? Vai conectando. E é muito verdade, né, que a gente está trazendo, né, com essa base científica, aquele ditado, né, eu vou ficar careca, né, de preocupação, eu vou ficar careca de tanto trabalhar, né, e fica mesmo, né? Muito bem lembrado, é verdade, vou ficar careca. Olha só, eu não tinha me dado conta disso. É fantástica essa conexão, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Né? Quando os pais falam para os filhos, nossa, você está me deixando careca de preocupações. Nessa pandemia, muita gente falou isso, que as pessoas estão realmente, né? Outro dia eu ouvi, tenho repetido isso todo dia, a fadiga do alerta, né? Nós estamos vivendo agora, nessa pandemia, esse alerta põe máscara, tira a máscara, não aglomera, são já 10 meses. Então, você deve ter aí pacientes que estão talvez no pico mesmo de preocupação, de dificuldade. Nós sabemos que está passando, que a vacina vai chegar,
Mas essa fadiga do alerta é um fenômeno que, com certeza, daqui a 1 ou 2 anos, isso vai estar sendo muito bem estudado, detectado, o que repercutiu, né? Quais as patologias que podem ter aparecido a partir disso. A gente viu altos índices de depressão, suicídio até. Nós fizemos uma live sobre a prevenção do suicídio em setembro e a psiquiatra falou muito sobre isso. Estava no auge da pandemia, o quanto ela estava sendo procurada, né, por pacientes que tinham tentado, familiares que tinham perdido. É muito sério tudo isso, né? O suicídio é alto índice, é uma coisa assustadora. E a gente está vivendo essa grande dificuldade, né? Casais se separando. Imagina um casal, 3 filhos, que nunca estiveram 24 horas juntos. A dificuldade do mecanismo psíquico que isso gerou. Eu acho que a gente está vivendo um momento aí muito atípico e que chegue logo essa vacina, se Deus quiser. Sim, e esse inclusive, né, retomando aqui o tema do nosso quadro Isola, mas não pira, né, que é justamente essa brincadeira com a psicanálise de que muitas das nossas pirações, né, vêm justamente porque a gente não quer mexer, então a gente isola e Isso. coloca lá no canto, fala, não quero, isso aqui não é importante, né, e aquilo que faz com que a gente fique cada vez mais angustiado ou que começa a determinar a nossa vida de uma forma que a gente nem sabe que está determinando, e aí começam os problemas, né? Isso que você está trazendo, né, Otávio, é muito interessante mesmo, né? Que eu tô com uma paciente, você tinha perguntado, né? Eu tô com uma paciente que ela tava com as mãos todas feridas. Eu não me lembro agora, ela até falou o nome, mas é rachaduras mesmo, né? Que tinha entre os dedos e é, é, epi- epi- bom, Eczema. eczema, acho que era, acho Isso. que era. É, E ela veio por um tempo, né? Durante muito tempo, uns 3 anos, que ela tá numa situação muito estressora e de um mês para cá, ela de uma situação também de muito desamparo, mas de um mês para cá, ela encontrou amparo, né? Ela tem agora com quem contar. E depois de um mês, a mão dela começou a fechar as pronto. feridas. É, é. É Ela impressionante. ela falou que foi muitos especialistas, foi procurar ver, tipo, falavam, de ordem emocional, né? E quando ela encontrou esse amparo, começaram a fechar as feridas, assim. Existe uma repercussão absoluta. Às vezes, a retomada do pigmento, por exemplo, de um vitiligo, ele é espontâneo, ele vai vindo, vem vindo, quando a pessoa acaba realmente aí, refletindo e esses conflitos ficam mais ou menos solucionados, ou teoricamente, com uma ajuda, recupera. A psoríase, que são aquelas placas, né, devastadoras às vezes, porque é um estigma, a pessoa não consegue tirar a roupa em público ou diante do seu parceiro, e aí fica uma bola de neve. Realmente é complicado. Esse apoio psicoterápico nas minhas patologias dermatológicas, ele é fundamental, eu encaminho muito. Eu acho que é um trabalho conjunto, sim. Né? Mas existe muita gente resistente à psicanálise, à psicoterapia, às vezes até ao psiquiatra, porque tomar remedinho não é para louco. Remedinho, hoje em dia, a química dos tratamentos psiquiátricos são sensacionais. Existe uma patologia que é a distimia, que é a alteração de humor, né, em algumas pessoas que elas não se dão conta. Então, aquelas pessoas muito irritadiças, que estão sempre dando estouros, às vezes um tanquezinho que está faltando ali na ali nos neurotransmissores. Existem medicamentos que vão simplesmente equilibrar. Tem pessoas que parecem que tira com a mão aquele mal-estar, aquele incômodo, aquela irritabilidade, que vai ficando uma dificuldade de sociabilizar absurda. Então, acho que precisa tirar esse preconceito, né? Que psiquiatra é médico de louco, que fazer terapia eu não preciso, que existe uma resistência muito grande a procurar ajuda psicanalítica ou psicoterápica. A gente precisa desestigmatizar a loucura, né? Porque Concordo, adorei. a loucura, como ela é estigmatizada, né? Ela não existe de origem. Ela é produzida, né?
Como assim? Ah, então não tem pessoas que sofrem com problemas psiquiátricos? Tem, claro que tem. Mas a produção desse louco, como a gente imagina, estigmatizado, ele é uma produção antes de tudo social. Como assim? Por quê? Ele tem um processo de uma série de rupturas sociais, que é o que a gente vai discutir, né? Até comecei aqui falando, na semana que vem, que é essa prática manicomial, né? A prática manicomial, ela vem desde dessa vertente, né? Desse momento onde você entende que essa pessoa ela não pode viver em sociedade, ou de que ela tem que ser retirada da sociedade, né? Você tira ela do lugar dos nossos, do entre nós. Ela é diferente. Familiar, né? Familiar. E é justamente quando esses laços começam a ser rompidos, quando essa pessoa ela perde o status, né, de ser o igual, né, entre os humanos, é que se inicia o processo da produção desse sujeito louco, né, dessa figura, né, ela não se produz dessa forma se ela é tratada desde o início de uma maneira diferente. Né? E essa é a grande discussão, né? Essa é a grande discussão do cuidado e liberdade, e que eu acho que é muito importante mesmo, né? Então, quando você está trazendo essa dimensão, né, é curioso, porque quando as pessoas elas têm a condição de se cuidar em liberdade, né, que ela tem dinheiro, que ela faz isso, faz escolhas, ela pode fazer isso, né? A probabilidade dela se tornar um sujeito louco é muito pequena. Agora, se é uma pessoa pobre, muito pobre, né, com baixa escolaridade, que tem dificuldade de acessar o sistema de saúde, o sistema público de saúde hoje, apenas 3% da verba do SUS é destinada para a saúde mental, sendo loucura. que Eu não tinha esse nome, não sabia. 3%, doutor. 3%. É muito, é um absurdo. É um absurdo. Sendo que a OMS estima, eu não sei exatamente qual o ano, se é 2030, eu não sei exatamente se é daqui 10 anos, mas num curto período de tempo, as doenças mentais, os transtornos mentais vão ser a principal causa de inviabilização das pessoas para o trabalho. Acredito. Então, a pessoa não consegue trabalhar. Por quê? Depressão, pânico, ansiedade, tipo, vão ser os principais diagnósticos inviabilizantes, e apenas 3%. Então, é uma situação, né, extremamente importante, mas vamos deixar ela aqui de lado só para trazer essa dimensão que você estava falando, quanto que é importante não desestigmatizar a psiquiatria só, né? Eu acho que é importante essa desestigmação, mas também a loucura. E quando você falou, né, dos neurotransmissores, eu costumo sempre falar da psicossomática, né, quando a gente fala também da TPM, por exemplo. Sim, né? muito bem lembrado. Muito então, bem lembrado. Algumas pessoas podem ter um funcionamento, tá funcionando ali bioquimicamente de um jeito que é muito difícil mesmo de lidar consigo mesmo, né? Então, existem algumas alternativas fáceis, por exemplo, a TPM, a gente sabe que aí realmente a alteração desses neurotransmissores, mas tem substâncias, por exemplo, o triptofano, que é algo que você encontra na alimentação, ele pode ajudar muito aqueles ataques à doce, ao mau humor. Então, às vezes, uma formulinha, sabe, com vitamina A, com zinco, com triptofano, vai melhorar a qualidade dessas mulheres que têm TPMs, às vezes, pavorosas, né? Pavorosas, fica inviável, né? Não fale comigo, né? Tenho mães e adolescentes que levam para tratar de acne que descrevem situações horríveis, né? A qualidade de vida fica prejudicada. E às vezes com uma alimentação ou um medicamento basiquinho você melhora. Existem realmente preconceitos, não é para você conviver, a mulher conviver a vida inteira com TPM. Hello? Não, por favor, não mesmo, né? E, de fato, e é possível, né? E agora vamos trazer aqui para a parte da psicologia. É possível, né? Você conviver com a TPM para o resto da sua vida, né? É possível.
Você precisa, né? Talvez você não precise, talvez seja uma possibilidade você escolher cuidar de você desse outro jeito, né? Eu acho que entrando por esse caminho a gente consegue uma discussão bem melhor e bem maior aí, né, nesse âmbito. Queria trazer dois outros elementos sobre vitiligo e sobre a psoríase, que são Tá. as doenças autoimunes, né? Aqui também no canal a gente sempre discutiu essa correlação entre desorganização psíquica e desorganização do sistema imunológico, né, doutor Otávio? Então, hoje, cada vez mais se torna um consenso, né, entre médicos, psicólogos, psiquiatras, né, toda a equipe médica, né, todos os médicos, que há uma correlação entre desorganização psíquica e desorganização do sistema imunológico. A gente está trazendo aqui pelo estresse, né? Porque o estresse ele é o componente ali físico, né, dessa desorganização, né? São os hormônios que vão aparecendo quando tem, como você disse, uma grande perda, tem quando a pessoa está trabalhando muito e ela está esgotada, né? Várias formas, né? E a gente vê essa correlação de quando o sistema, quando a pessoa ela tem algum tipo de desorganização, o sistema imunológico também se desorganiza. E ele pode produzir, né, essa desorganização do sistema imunológico, um enfraquecimento e vir ataques externos, né, então de infecções, né, ele pode deixar de atacar o que ele deveria atacar do ponto de vista da produção celular, então aí começar a favorecer ali, né, o desenvolvimento de um câncer. Não é a única porta, né, tem a outra porta que é justamente a da célula, da produção ali, mas tem o sistema imunológico, ele é o reparador e muitas vezes ele para de reparar, né? Isso. E esse outro que é quando o sistema imunológico começa a atacar as células boas do corpo. Ou seja, Exato. em vez dele atacar as células ruins, ele confunde as boas com as ruins e ele acaba atacando as células ruins, as células boas em vez das ruins, né? Exato. Então, sempre que eu recebo pacientes que têm, né, alguma questão que dá para se pensar, não só autoimune, né, mas sobretudo autoimune, câncer, nesse aspecto, a gente pensa como que na história se organiza a história dessa doença com a história de vida dessa pessoa, né, de uma forma muito singular, né, e sempre é muito singular. Mas nesses pontos, muitas vezes, né, quando se encontra essa história da doença com a história de vida, as doenças elas tendem a regredir, né? O corpo, de alguma forma, ele passa a se reorganizar de uma outra maneira. É extremamente curioso, né? Eu tenho um paciente que ele tinha psoríase. Ele tem psoríase, né? Vira e mexe, volta, né? Remissões, E quando ele entendeu o como funcionava a psoríase dele, né? Não resolveu por completo. Durante um tempo ele ficou muito tempo sem ter nenhum tipo de crise, mas quando retomou, ele pôde entender outras coisas ainda da história de vida dele, que naquele momento, né, estavam voltando com muita força, e que foi justamente esse alerta do corpo dele que fez ele trazer isso e pensar sobre isso, né? Pensar o quanto das angústias dele, da ansiedade dele, ele estava precisando pensar. Isso também aparece no seu consultório? Como que é?
Sim, sim, exatamente. Esse mecanismo, como eu falei, algumas perdas, algumas dificuldades, perda de trabalho, as separações. Eu acho que o maior tipo de lesões dessas, psoríase e vitiligo, normalmente são separações. São períodos de muita dor, né? Perda também de ente querido, a morte. É difícil encarar a morte, às vezes no sentido ao contrário, porque perder pai e mãe é mais ou menos, né, se espera dessa forma. O sentido inverso, por exemplo, a perda de um filho é muito complicado. E às vezes eu vejo o desencadear de lesões de psoríase ou vitiligo e queda de cabelo. Assim, o que eu mais vejo é queda de cabelo. As causas são muito rápidas. E uma vez identificado isso, porque se você tem essa queixa, você faz todos os exames físicos, sanguíneos, está tudo em ordem, aí o entendimento do estresse, do emocional, fica muito claro. O paciente às vezes não detecta, acha que é tireoide, acha que é uma anemia, mas nessa análise global, né, tanto laboratorial, exame clínico e o emocional, fica fácil. E aí a gente vai trabalhar realmente juntos. Porque como você falou, o organismo às vezes no vitiligo, ele começa a destruir as células boas de pigmentação. E na psoríase ao contrário, ele acelera a multiplicação. Aquele ciclo que levaria 28 dias para a célula epitelial nascer e ser eliminada, aquilo é rápido, 3, 4 dias essa multiplicação, por isso daquelas placas extremamente descamativas. Então o nosso trabalho é uma interação total, não vivemos uma patologia sem outra. Como que é? Explica melhor essa parte que você falou agora do vitiligo? 28 Não, da dias? psoríase. Da psoríase, desculpa. A sua célula, ela nasce e leva 28 dias para seguir todo o caminho e ser eliminada, né? É o ciclo biológico. E aí, isso leva 28 dias. Na psoríase, esse processo é extremamente acelerado. Então, por isso que aquela multiplicação, aquele excesso de pele, de descamação, acontece. Então, o mecanismo por autoimune, de alteração de células N, que acelera isso. Então, existe uma explicação realmente bem biológica mesmo dessa aceleração. E o vitiligo ao contrário, a célula acaba destruindo, ela não identifica e acaba destruindo o melanócito, que é a célula que tem a melanina. Então, no caso da psoríase, a gente poderia entender que aquele processo de produção de pele e o corpo internamente ele está funcionando numa velocidade acelerada. Tipo, ele está 1000 por hora, meio isso. Assim. Isso, bem isso, exatamente, acelerado. E aí, esse mecanismo de liberação de cortisol e tal, alterações emocionais, acabam repercutindo, acelerando esse processo de multiplicação. É bem interessante, essa fisiologia, fisiopatologia é bem legal. E esse paciente do qual eu estou falando era justamente nos momentos onde ele ficava extremamente ansioso, onde ele precisava se proteger de algo. E aí ele acabava fazendo, né, as lesões. E você estava falando, né, dessa exposição. Acho que tinha uma coisa de uma exposição psíquica também muito forte, né? Não só a exposição do próprio corpo, mas a exposição de si, né? Sempre que ele se sentia exposto, Entendi, situações de exposição, interessante. Situações de exposição, né? E ele foi cuidando nessa vertente mesmo. O quanto que ele realmente poderia cuidar dessas situações de exposição, né? E ele não conseguia cuidar antes, né? Ele ficava muito estressado, né? Nesse sentido bioquímico do corpo, né? O estresse bioquímico. Ele ficava muito irritado, agora falando do ponto de vista psíquico, irritado, ele ficava com medo, né, das situações e ele tentava fugir das situações, sempre. E quando ele fugia, o que acontecia? Estourava tudo. No momento em que ele começou a conseguir lidar com essa exposição, a psoríase começou a baixar. E a autoestima dele, você detectava que ele tinha baixa autoestima, isso alterava? Como é que...
Sim, ele foi um processo onde ele pôde ir ganhando, aumentando a autoestima. Mas o processo de autoestima é muito difícil, o trabalho, porque não é uma coisa de gostar de si, né? Antes de tudo, ele tem que. É um trabalho que começa, eu tenho falado também sobre isso, é um trabalho que começa em aceitar a si mesmo. Tá. E Uhum. esse é o mais difícil. Tá. Né? Então, muitas vezes, os pacientes que têm autoestima, eles constroem uma imagem de si que é aquilo que eles têm que ser, e eles não são. Projeto. É uma projeção. De um eu ideal, eu tenho que ser aquilo, né? Uhum. Até falei sobre isso no Tonight, no programa com o Leandro Carnal, com a Gabriela Priori, a gente estava falando justamente sobre isso. Uhum. Então, ele projeta o que ele tem que ser, né? O que ele acredita que tem que ser. Só que essa projeção ideal ele nunca vai, Nunca nunca vai vai alcançar. alcançar. E aí, por não alcançar, ele se frustra e ele Uhum. destrói. Ele destrói tanto a projeção quanto a si mesmo, né? Sim. Sim. E aí esse processo ele é infinito. Ele só se finda quando você entende que é impossível ter um eu ideal, mas você pode ter um ideal de eu, que é algo que você sabe que é inalcançável, mas que é algo que depende de um cuidado consigo mesmo e depende de aceitar aquilo que você é. Aceitar não no sentido de gostar do que você é, mas no sentido de não abandonar o que é a realidade, né? Você Tá. olhar para você e falar: eu sou isso, não gosto, mas não vou me abandonar, né? E aí Então, existe um fenômeno na minha área que é muito comum, que é a dismorfia. A pessoa se olha ao espelho, ela não se reconhece, apesar dela ter um equilíbrio, às vezes, de proporções faciais. Eu trabalho com proporções, nós vamos, né, colocar, preencher ou fazer botox ou laser, dependendo das proporções, e a proporção áurea, né, famosa, que seria o ideal. Mas, nesses casos de dismorfia, eu tenho muitas pacientes. Com essa história de Instagram, de selfies, as pessoas começam a se cobrar de imagens idealizadas da capa de uma revista, dos lábios de uma artista X. Às vezes chego com uma capa de revista, eu gostaria de ter esses lábios. eu quero E ficar aí assim. a frustração é enorme. E aí o papel, isso eu aprendi muito depois de décadas atendendo pacientes, que esses pacientes, às vezes, eu não vou conseguir satisfazê-los nunca. Apesar da minha técnica ser apurada, eu acreditar no que eu faço, a minha proposta de tratamento nunca vai satisfazer. Então, esse paciente, hoje em dia, eu sei, na conversa, no primeiro contato de uma anamnese, que eu não vou oferecer nenhum procedimento, porque não é o momento dela se submeter a algum procedimento estético. Eu passo alguns cremes, vai para casa, cuida da pele, daqui a um tempo você volta. Porque Perfeito, tudo que eu fizer não vai ficar bom. A expectativa perfeito. é enorme. É isso mesmo. E é um processo longo, porque para essa pessoa aceitar, né, para ela fazer um processo de aceitar-se, é aquele paciente que a gente costuma dizer que ele precisa primeiro piorar para começar a melhorar, sabe? Sim, sim. Porque esse movimento todo é um movimento de negar a quem ele é, né? É uma tentativa de querer ser justamente aquele ideal, né? E não aceitando quais são as suas condições concretas, né? Porque é só a partir das minhas condições concretas que eu posso projetar o que eu realmente posso conseguir, né? Qual é Sim, claro. aquele passo de cada vez, né? Que daí é o que a gente vai chamar ali de um ideal de eu, né? Que é mais uma bússola do que Sim. uma coisa que está pronta, que eu tenho que ser igual, Uhum. né? A foto da revista. Hoje, por Sim, exemplo, a gente tem os filtros, né? Os sim. adolescentes hoje eles se deformam todos no filtro, né? E chega e Uhum. fala pro médico, pro cirurgião e fala, eu quero ficar assim, ó, como ele montou no filtro. Né? Só que Isso gera um sofrimento, é uma cobrança que
e as pessoas estão se isolando. Você deve ter visto aquele documentário do Netflix, né, O Mal das Redes, que aí começa a gerar a impossibilidade de chegar naquela pessoa que ficou tão bem no Instagram estão todos bem, estão todos felizes, todo mundo tem corpo bom, tem muito Photoshop, e é o adolescente mais fragilizado, com uma compreensão psicológica frágil, ele muitas vezes não vai conseguir ultrapassar e vai fazer depressão e suicídio. Existem altos índices de suicídio nos adolescentes. Sim. Por imagens corporais. Porque como eu estava dizendo, é destrutivo, né? Então eu destruo a imagem e destruo a mim mesmo. Então essa destruição simbólica, que ela começa pelo simbólico, ele passa a encontrar aquilo que é o mais concreto da realidade, né? Que é o corpo. Então as ideações suicidas, elas começam com os pensamentos involuntários, né? Então a pessoa ela não consegue controlar, né? São pensamentos que invadem a cabeça, e depois eles passam para o planejamento, eles passam para um planejamento mais difuso e depois mais estruturado, né? Tem esse caminho onde o início dele é uma destruição de si, né? Quando a gente fala do ideal de eu, o que rege não é a destruição de si mesmo, mas sim o cuidado consigo mesmo. Então a insatisfação que eu tenho comigo gera cuidado, né? Então amar a si mesmo não é gostar de você mesmo. Acho que isso é muito importante, né? Amar a si mesmo é não desistir de si mesmo. Bom, legal, né? Isso. Amar de si mesmo não é sentir, nossa, que maravilhosa essa pessoa que eu sou, mas se eu ainda não sou, o que eu posso fazer para chegar mais perto, né? Então o ideal de eu, como eu disse, ele é inalcançável, mas eu posso cada vez chegar um pouquinho mais perto, né? Então como que eu posso cuidar de mim para ser uma pessoa melhor, né? Para gostar mais de mim no futuro. Não que eu tenha que me obrigar a gostar de mim, mas como que eu posso cuidar de mim para poder gostar mais de mim no futuro? Ter a minha melhor versão. Basicamente é isso. Nesse sentido da melhor versão, ela tem essa perspectiva de que ela é uma coisa que não se acaba, né? Não é que eu vou ser feliz quando eu chegar na versão melhor. Ideal. Na versão ideal. Não. É justamente o contrário. Eu vou cuidar de mim, né? Eu não vou me abandonar para poder ir cada vez mais avançando nesse caminho. Quanta coisa, né? Nossa, a gente está aí 1h15. Que delícia. Tá. Vamos abrir para o pessoal que está acompanhando a gente aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muita gente comentando, doutor Otávio, muita gente mesmo. Então, Ângela, boa noite. Cristina, Aline, boa noite. Margarida, live necessária. Estão aqui já trazendo. Letícia, Bruno, Raquel, boa noite. Karina, de Piracicaba. Letícia, Vânia, Gilda. O pessoal veio todo aqui saber de cuidados com a pele, entre a pele e a alma. Gilda, Letícia também aqui. Comentário da Aline. Ainda mais nessa pandemia, a maioria das pessoas trabalha o dia inteiro sentada. O exercício físico faz muita diferença no bem-estar físico e emocional. Ângela, que interessante. Letícia, Cristina. Uma pergunta da Cristina aqui. São 10 sessões por área. Eu acho que ela estava se referindo ao equipamento. Magnéticos. São 10 sessões por área. Então você escolhe, por exemplo, abdômen. Você vai fazer 10 sessões com intervalo de 48 horas. E é importante nesse dia que você fez abdômen, você não malhar o abdômen na academia. Então é muito esforço. São 10 sessões em cada área. Então você escolhe uma área, faz 10 sessões, ou meia hora cada uma. Se você tiver uma hora, você escolhe 2 áreas, assim por diante. Depende do seu tempo. Bacana.
Margarida, excelente explicação. Letícia, exame é imprescindível. Margarida, eu adquiri uma alergia medicamentosa por tomar remédios fortes pelo problema de coluna. Fiquei com minha pele toda manchada, mas já está melhorando as manchas. Letícia, a pele é o reflexo da alma, o espelho da alma. Margarida, eu não posso fazer nenhum tipo de exercício por conta do problema de coluna. Mas teria alguma recomendação, Dr. Otávio, no caso de quem tem problema de coluna? O que pode ser feito? Pois é, precisa ver se ela tem realmente alguma compressão das vértebras ou simplesmente é um enfraquecimento da musculatura. Muitas vezes você vai fortalecer o abdômen, você vai melhorar a sua dor na coluna. É muito comum. E as pessoas com a dor na coluna ficam tomando anti-inflamatório. E o que mais importante, o exercício ela não faz. E muitas vezes o abdominal ela tem um pouco de medo de fazer. Então eu não sou ortopedista, mas se ela tem somente dor, não tem nenhuma causa radiologicamente, talvez fortalecendo a musculatura, ela possa melhorar essa dor na coluna. Isso então, é um conjunto. Então ela poderia, por exemplo, procurar um ortopedista para saber o que ela pode fazer do ponto de vista de exercício, de movimentação. Se ele liberar, vai fazer exercício, ela pode fazer atividade na academia, ela pode fazer esse exame de campos eletromagnéticos que vai ser mais rápido. Essa musculatura ela responde muito rápido. Imagina, a gente jamais vai fazer 20 mil abdominais em meia hora. É surreal. Então a resposta em 10 sessões é muito interessante nesse sentido, de te recolocar ergonomicamente, equilibradamente, e vai repercutir na dor nas costas. Então, dor nas costas, precisa trabalhar abdômen. Tenta fazer isso e parar com os anti-inflamatórios. Que inclusive a outra seguidora aí disse que teve manchas de reação medicamentosa. É a mesma. Tá. É a mesma pessoa. Então, de repente ela está tendo lesão de pele, não está resolvendo o problema da dor, e às vezes talvez só trabalhar a musculatura seja suficiente. É uma visão que às vezes as pessoas ainda não têm, né? Porque acham que tem dor, não pode fazer exercício, a não ser que ela tenha uma hernia, uma compressão mesmo. Mas se não tem, atividade física. O quanto que a gente esquece que essas coisas mais básicas, né, dessa constituição nossa como animais antes de sermos humanos, né, são tão importantes, né? Exatamente, são assim, talvez assim nessas conversas ela vai captando essa necessidade, né, de reativar, recomeçar coisas básicas. Não tenho tempo, não tenho dinheiro para ir na academia, vai dar uma volta no quarteirão. E como que é isso em relação à idade, Otávio? Quando a pessoa tem mais de 60 anos, por exemplo. Então, ela tem que fazer mais exercício, porque a perda muscular ela vai ser acentuada a partir de 60. A gente perde colágeno 1% ao ano a partir de 25 anos de idade e começa a perder músculo. A pele, colágeno é rápido. Depois dos 25 é só ladeira abaixo mesmo, né? Então. Mas você pode estimular, você pode proteína, você pode tomar colágeno, você pode usar filtro solar, hidratar. Agora o músculo a partir de 60, se não for a perda, também é muito rápido. Às vezes 2% ao ano, se a pessoa não tem uma atividade muscular importante, né? Mas se você tanto a perda da pele, né, quanto a muscular, se você tem atividade, se você cuida, você não tem a perda. Não, exatamente, não tem. Você vai, através da atividade física, você levantar peso, essas fibras musculares vão hipertrofiar, vão hiperplasiar e vão ganhar massa muscular. Isso é comprovado por ressonância. Então, é muito importante. E, obviamente, a alimentação, porque não adianta você também muscular e você não comer a proteína para que esse músculo tenha a capacidade de aumentar. Então, essa orientação nutricional é fundamental. Eu tive uma orientação nutricional com a minha nutricionista da clínica, que mudou completamente a minha conformação de gordura e de peso, de músculo, comendo muito, mas comendo certo, no pré-exercício, pós-exercício, fazendo aqueles intervalos, comendo 700 gramas de proteína ao dia. Isso é um cálculo para mim, mas que às vezes a gente acha que as pessoas falam, você é magro porque come pouco. Ao contrário, eu como muito, mas corretamente, nas horas certas,
intervalando com atividade física. Então, esse conceito nutricional, ele é muito importante, ele é básico para a nossa saúde em geral. Não estou falando aqui só de estética, estou falando de qualidade de vida e longevidade saudável. Uhum. Perfeito. Vou continuar aqui vendo, tá? As perguntas e os comentários. Okay. Aline, o reflexo de como estamos nos nossos... o reflexo de como estamos, dos nossos momentos de vida, né? Tá falando aqui da pele. Cristina, vocês não acham que quando o ser está sem emoção, a cor da pele fica meio cinza? Meio opaca. Existe aí, assim, a circulação fica menos ativada, a pele cinza. Pode, às vezes a pessoa é mais deprimida, né? Você vê a pessoa passando momentos, ela realmente não tem viço, ela não tem brilho. Então, sabe, quando a pessoa está amando, tudo brilha, o olhar brilha, né? Parece que a pele também. Existe uma repercussão, sim, né? Biológica, psicofarmacológica de qualidade, porque daí aumenta a liberação, aumenta a vasodilatação. Depois de sexo, a pele ficou ótima. E houve uma vasodilatação. A circulação foi ativada. Faz sentido. E ela tem razão, a pele pode ficar opaca assim. Vamos começar a observar as pessoas mal amadas, as pessoas tristes, melancólicas. Melancólicas, falou tudo. Porque a depressão, né? Porque isso também, esse termo, né? Melancolia, ele vem da psicanálise, né? E a depressão é um termo da psiquiatria, né? E a depressão como dimensão clínica, né? O corpo todo está modificado, né? Não é à toa que quando entra com um antidepressivo, depois de 3 semanas, ele começa a mudar, né? Reagir, o corpo inteiro muda, né? Não é à toa que a pessoa não consegue sair da cama, que ela sente super pesado, né? O corpo está completamente diferente, né? Legal, vamos lá. Margarida, observação, ela aqui continuou, tá, doutor Otávio? Ela tá falando, ó, ela teve que ir ao dermatologista por conta das questões da pele. Cristina, e o sono e a pele linda. Eu acho que elas estão conversando aqui entre elas. Entre elas. Aqui, Letícia também, sou capaz de me matar na TPM. Alessandra, e a dermatite atópica, o que seria? Então, a dermatite atópica é uma constituição hereditária em que a pele fica muito ressecada. Os bebês normalmente já começam logo cedo com as dobras. Assim, nas dobras começa a ressecar e formar até rachaduras. A pele fica muito sensível, ela é uma pele muito delicada. Não pode usar sabonete, não pode tomar banho muito quente nem demorado. E tem a ver com a microbiota, né, com as bactérias boas. Hoje em dia a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. Nós temos o mesmo peso de cérebro, 2, 3 quilos, de bactérias no intestino. E se essa alteração dessa homeostase bacteriana, das bactérias boas, pode repercutir em tudo, inclusive na dermatite atópica. Então, os famosos probióticos, prebióticos, na alimentação, as fibras, as frutas vermelhas, vão te dar condições dessa macrobiota fazer e ter uma vida biológica importante, repercutindo na nossa saúde. Então, hoje em dia, é muito importante tomar o lactobacilos ou probióticos com orientação, né, ou alimentação fica nisso, para você ter uma saúde. E a dermatite atópica, existe essa repercussão muito importante. E já tem cremes, além de emolientes, que tem essa possibilidade de ter alguns prebióticos no creme. Então, dermatite atópica é uma característica e piora com o estresse. Muito. Situações de estresse que ela tende a ir melhorando com a idade escolar. 7, 8 anos deve melhorar. Mas, nos picos de estresse, a criança pode manifestar isso mais intensamente. É muito frequente a dermatite atópica. Então ela é genética e desde o bebê ela já está manifesto. Já, porque o manto, nós temos um manto de proteção na pele que é constituído de água e gordura, é normal.
Essas peles atópicas, elas têm isso muito dificultado, então a barreira cutânea não está de maneira correta. Então você tem que repor a barreira cutânea, que é hidratar com produtos específicos. Aí você vai hidratando, essas rachaduras, essa coceira vai melhorando. Então a dermatite atópica é algo de fácil diagnóstico para o dermatologista, que já tem um controle bastante importante, que a indústria farmacológica melhorou muito nesses cosmecêuticos, né? Que são entre o remédio e o cosmético. Mas tem a parte emocional aí que acaba repercutindo nas crises. Mas então, com o passar do tempo, ela tende, por um processo, a ir melhorando. Encontra muito poucos adultos com a dermatite atópica. É raro. Então, normalmente, desde o bebê até 7, 8 anos. Essa é a média. E se um adulto vem a desenvolver, aí entra algo que pode ter sido por um fator estressor, um fator... Sim, com certeza. Deixou de controlar, mas é raro a atópica no adulto. E está normalmente relacionado com algumas alergias respiratórias, bronquite, rinite, pode estar associado a essas alterações dermatológicas da dermatite atópica. É assim como se fosse uma síndrome. Bacana. Lembrei que eu queria falar uma coisa quando a gente estava falando das perdas, né? Que você tinha elencado, né? A perda do casamento, a perda invertida, né? Que a gente chama de perda invertida, né? Quando os pais perdem os filhos, né? E curiosamente, né, doutor Otávio, é justamente esse o caminho mesmo que a gente percebe como fatores nessa ordem de estresse, né, mesmo. Quando eu trabalhava com câncer, com pacientes de câncer, né, é nessa ordem. Então, o casamento ele é completamente desorganizador da vida psíquica, né? Então, ele desorganiza a rotina, ele desorganiza, obviamente, as suas emoções, ele desorganiza tudo. Você tem que reorganizar a vida inteira, né? Ele é muito, abala muito nesse aspecto, né? A perda invertida também, porque ela mexe com o fluxo, né? O que se entende como o fluxo natural da vida. Então, as pessoas elas entram numa crise existencial muito grande, também pela perda invertida, muito mais do que quando é a perda que já se espera, né? E só pegando isso, né, para complementar que de fato essas perdas é o que a gente chama, por exemplo, de a desorganização psíquica. Né? Legal. Posso seguir aqui? A psicoterapia vai ajudar, que a psicoterapia vai organizar. Sim, vai ajudar a pessoa a poder se organizar. E não é uma organização cognitiva, é uma organização emocional. Né? É uma organização que vai por um outro caminho, porque não se cuida do emocional com o cognitivo. Né? Claro. O emocional só se cuida com o emocional. Né? Não se cuida da emoção com razão, mas só com emoção mesmo. Bom, vamos lá. Então aqui, Gilda, gostei. Cleide, tema excelente. Estão gostando bastante aqui, doutor Otávio. Gente, que bom. O ácido hialurônico vem sendo super divulgado. Ele pode ser usado sem consulta com o dermatologista ou deve ser aplicado só sob orientação médica? Sim, com certeza. Os injetáveis somente médicos devem aplicar. Normalmente dermatologistas e cirurgiões plásticos, que são os mais familiarizados com pele, com estruturas anatômicas. Então, injetáveis, obviamente, médicos. Então, os mais capacitados. Tá, e tem algum outro tipo? Como que é? Porque eu não conheço muito. O ácido hialurônico são os géis de preenchimento. Tá. Então, você vai preencher rugas, você vai estruturar o rosto, você vai melhorar a definição da mandíbula. Às vezes, você pode fazer um pouco de queixo onde a pessoa não tem. Você coloca, com o tempo, nós vamos perdendo a estrutura e as bolsinhas de gordura do rosto, né? Vai mais ou menos derretendo.
Então você pode repor essas estruturas com delicadeza, com harmonia, com olhar estético, né? Você é treinado para isso, você tem que estudar, tem que fazer técnicas, existem riscos, né? Existem áreas perigosas. Então, os injetáveis, diferente da toxina botulínica, que também é musculatura e só médico, mas o ácido hialurônico ele faz volume. Você vai repor, você pode melhorar um lado, diferente da toxina que vai relaxar músculo e você não vai franzir aquelas áreas que determinam as rugas. Então, ácido hialurônico é preenchimento. Toxina é relaxamento de músculo. São duas coisas bem distintas. Muito bom, muito bom. Outra pergunta aqui, da Cleide. A questão emocional influencia na piora do melasma? Não, o melasma já são alterações de pigmentação. Normalmente são aquelas manchas amarronzadas, depois de uso de pílula anticoncepcional, ou gestação, ou excesso de sol. Mas daí, sim, piora com radiação ultravioleta, é iluminação, não tem nada a ver com o emocional. O melasma não tem uma correlação direta com o emocional, diferente do vitiligo, da psoríase, etc. Legal. Bom, a Alessandra também aqui agradecendo, obrigada pela resposta da dermatite atópica. Bom, estamos chegando aqui no final. Mandem mais perguntas se vocês quiserem, tá? Que o Dr. Otávio responda aqui, comentários. Pode estar no meu direct do meu Instagram, pode, eu respondo todas. Sim. Mas antes da gente terminar, eu queria aqui saber, Dr. Otávio, você quer dizer mais alguma coisa que a gente não falou hoje, que você acha que seria bacana ainda trazer aqui? Eu acho, primeiro, obrigado pelo convite, é muito bom estar desenvolvendo com você esses temas. Eu acho que é de uma utilidade importantíssima para algumas pessoas. Eu acho que esse tipo de entendimento, né, do envolvimento do emocional, da pele, da dermatologia. E eu acho que, assim, como recado, todos se cuidarem, né, melhorar sua autoestima, independente de dificuldades, situações difíceis, pandemia, tentar realmente se olhar como um todo, não só a pele, não só a alma, não só a fé. Eu acho que nós somos holísticos, né? Então, pensar na atividade física, da alimentação, do sono, do nosso emocional, do nosso psiquismo, ter a possibilidade de ter tudo isso mais ou menos equilibrado, para nos tornarmos, né, pessoas cada vez melhores, ressignificando. Eu acho que a pandemia ajudou muita gente não entendeu, muita gente vai sair mais ou menos igual, até pior, mas acho que muitas pessoas tiveram a oportunidade, eu digo isso por experiência própria, de fazer reflexões, de repensar. Eu acho que a palavra que mais me define nesse momento é ressignificando, sabe? Fazendo escolhas com clareza, com assertividade. E isso é se cuidar, ter autoestima em evidência, né? Que nós nos tornamos pessoas melhores, nós podemos amar de uma forma diferente, sociabilizar. Eu acho que a dica é essa, se cuidar. Se cuidar, porque é possível transformações. Eu acredito em transformações. As dificuldades emocionais, afetivas, elas podem acontecer, mas o ser humano é capacitado, sim, para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Aqui também no canal, nessa linha do que você está falando, né, Otávio, eu falo muito sobre o como que cada um fala consigo mesmo, né? É um termômetro importantíssimo, né? Que é quando você comete um erro, quando você faz alguma coisa que não deu muito certo, ou que, né, era para ter saído de tal forma e não saiu, como que você fala com você mesmo, né? Você briga com você mesmo, você se xinga, você xinga o mundo, né? Você fala, nossa, mas eu sou um azarado mesmo, tudo dá errado na minha vida, né? Ou eu sou um incapaz, ou eu sou um burro, ou eu sou... Como que é, né? Se é destrutivo, que é aquilo que eu estava falando, né, anteriormente, ou se num movimento de cuidado consigo mesmo. Como que seria um movimento de cuidado? Por exemplo, eu cometo algum erro e falo, Ronaldo, o que está acontecendo aqui? De novo você errou uma coisa que você não costuma errar. É muito diferente, né?
peraí, o que está acontecendo? Vamos pensar o que está acontecendo. Ou não, o que está acontecendo? Que sua barba está de novo falhando. Vamos pensar o que está acontecendo na sua vida, né? Que é uma postura de cuidado consigo mesmo, né? Acho que muitas vezes se diz da autoestima, né? De novo, falando que você deve gostar de você tem que gostar de você tem que ser essa pessoa que gosta de você, e se esquece que antes disso você é uma pessoa que tem que cuidar de você. Claro, te dar colo, né? Se permitir, se cuidar. E muitas vezes também as pessoas não cuidam de si porque elas estão esperando que o outro cuide. Sim. Aí se frustra, existe a frustração, porque ela projetou a possibilidade de ser feliz, porque o outro existe, porque o outro é responsável. Eu acho que esquece dessa centralizada. E outra coisa é a ansiedade, né? E assim, viver o hoje. Essa história de amanhã eu passo, né? Assim, eu costumo falar, o passado é excesso de depressão, né? Tristeza e tal. E ansiedade é excesso de futuro. Né? Gera essa ansiedade generalizada. Então, é agora. O difícil é isso, você viver agora, esse momento, saber que a vida é curta, pode acontecer de uma hora para outra. E um dos caminhos, eu aprendi muito e passei a praticar meditação. Tem me ajudado muito, muito. Pelo menos uma vez por dia. Eu acho que isso dá uma equilibrada, uma centrada importante. Se as pessoas pudessem, sabe, 5, 10 minutos, os pensamentos vêm. É difícil a gente parar, né? Aqueles pensamentos repetidos e negativos, os famosos fantasminhos ou diabinhos. Tentar limpar isso. É uma forma, é um exercício. Isso. Como fazer músculo é exercício. Pois é, e a meditação, ela tem os mesmos efeitos dos medicamentos, né? Com certeza. Pelo exercício, né? Assim como os exercícios também têm efeitos, né, como você foi trazendo aqui, né, Dr. Otávio, medicamentosos. Quando a gente medita, a gente está fazendo uma inversão de processos fisiológicos pela força, né, da meditação. E quando você inverte, você muda bioquimicamente o corpo, né? Não acontece sem a mudança, né? E é bacana você ter trazido essa dimensão da meditação. Eu sempre oriento, depois eu vou ver se até faço uma live exclusiva aqui para a gente falar de meditação, mas eu sempre oriento as pessoas que meditam a não desistirem se elas acharem que está com dificuldade, né? Porque justamente é o exercício que é mais importante e não conseguir finalizar o exercício, né? Se está difícil, é porque é justamente essa resistência que tem que ser exercitada, né? Sim. É o exercício que é o importante, não o final, né? O resultado final, que vai tudo nessa linha que a gente estava conversando aí, né? Chegaram aqui mais 2 comentários finais pra gente. Uma versão melhor de si mesmo. É a melhor versão. Obrigado aos 2 por essa conversa. Obrigado, Aline. Cleidio também aqui agradecendo. Obrigado. Bom, então fica aí também o convite, né? O Dr. Otávio está fazendo para quem quiser continuar, né, essa conversa no Instagram dele. Isso é um prazer. Tá. Então, ficamos por aqui hoje, então, Dr. Otávio. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado. Conte sempre comigo para conversas. Sempre. Sim, também adorei. Foi muito bacana. Vou dar as informações finais e já volto, então, falar com você. Tá bom? Tá bom. Combinado. Então, tá bom. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma live aqui no canal Conversa Psi. Eu gostei muito dessa conversa, uma conversa bastante direta, bastante profunda também, sobre temas relevantes aí dessa correlação, dessas conexões entre a alma e a pele. Lembrando, mais uma vez, disse no começo da live que, né, no final
aqui, né? É importante retomar aqui no final, desculpa, que ainda na semana que vem faremos uma discussão sobre a política de saúde mental aqui no Brasil, uma discussão importantíssima, urgente. Coisas estão acontecendo aí na esfera política que vai transformar de uma forma muito grande a política de saúde mental. Então, fiquem atentos, eu vou divulgar no Instagram. Quem ainda não segue lá no Instagram, deem uma olhada. E queria aqui, para finalizar hoje, fazer um agradecimento muito especial a todo mundo que segue aqui o canal. Chegamos, né, passamos da marca dos 5.000 inscritos aqui no canal. É só o começo, né? É um canal que está ainda numa fase gestacional, a gente está aprendendo a cada dia, está crescendo um pouquinho a cada dia e vamos crescer muito mais, né? É só o começo. Agradeço vocês por fazerem parte dessa comunidade aqui inicial nesse momento, por estarem aqui com a gente, dividindo todas essas ideias, esses conhecimentos que a gente produz aqui no canal, tá bom? Um agradecimento muito, muito, muito especial a todos vocês. E se você está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para sempre receber notificação de quando vai ter live, de quando vai ter vídeo novo, para que você não fique de fora de nenhuma das nossas conversas psi. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Já está finalizando aqui, doutor Otávio. Só um segundinho.